de quinta-feira, o dia da vingança do nosso Deus. Agora vamos ler Isaías 61 e o verso 2. Abra sua Bíblia. Isaías 61 e o verso 2. Aqui nós lemos. Acompanhe comigo. Verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Você já percebeu que quando Jesus Cristo pegou o livro do profeta Isaías, lá na sinagoga em Nazaré, no dia de sábado, volte lá para Lucas capítulo 4, volte lá para Lucas capítulo 4, e vamos ver aqui exatamente como aconteceu. Lucas capítulo 4, nós vamos ver aqui agora a partir do verso 16. Aqui nós lemos. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu até esta parte. Intencionalmente, Jesus Cristo não leu sobre a vingança do nosso Deus. Porque Isaías 61, verso 2, não fala somente sobre o ano aceitável do Senhor. Fala também da vingança do nosso Deus. Só que Jesus intencionalmente não abordou e não falou sobre a vingança do nosso Deus. Por quê? Porque o dia da vingança de Deus, a estranha obra de Deus, que será a destruição dos ímpios. Satanás será queimado, os demônios serão queimados no final dos 1000 anos. Todos os ímpios serão queimados. Esta vingança do nosso Deus ainda não se cumpriu. Por isso Jesus deixou de fora esta parte da profecia. Ele só leu sobre a misericórdia de Deus e o ano aceitável do Senhor. De modo deliberado e específico, Jesus evitou ler as seguintes palavras do verso 2 de Isaías 61. O dia da vingança do nosso Deus. Embora o seu ministério de boas novas, libertação e consolação estivesse começando a libertar os cativos da tirania de Satanás, o dia da vingança ainda não havia chegado. Em Mateus capítulo 24, Jesus profetizou que os juízos divinos viriam no futuro. Mas agora, durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, ele estava cumprindo a profecia do ano aceitável do Senhor. Em Isaías 61, o dia da vingança é o grande e terrível dia do Senhor. Exatamente como diz em Joel, capítulo 2, verso 31. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2 e o verso 31. Aqui nós lemos. Joel, capítulo 2, verso 30 e 31. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O dia da vingança está no futuro. Ele virá. A graça e a misericórdia de Deus não é uma graça sem limites. Ela tem limites. Um dia a porta da arca de Noé foi fechada. Um dia o fogo e enxofre desceu do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. Queridos, a porta da graça não ficará aberta eternamente. Um dia ela vai se fechar e virá então a vingança do nosso Deus, a estranha obra do nosso Deus, que é de destruir os ímpios, Satanás e os demônios. Por isso diz aqui que isto vai acontecer no futuro. Verso 30, estou lendo Joel capítulo 2, vamos ler a partir do verso 28. Joel 2, a partir do verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos jovens terão visões. Isto já se cumpriu na primeira vinda de Cristo? Sim. Isto vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. O Espírito Santo será derramado. Naquele tempo, na primeira vinda de Jesus, lá quando a igreja começou no primeiro século, foi o derramamento do Espírito Santo chamado de chuva temporã do Espírito Santo. Milhares se converteram num dia.
Mas agora, um pouquinho antes da segunda vinda de Jesus, será o derramamento do Espírito Santo, chamado de a chuva serôdia do Espírito Santo. Esta profecia vai se cumprir de novo, tem dupla aplicação. Vou ler de novo o verso 28 de Joel 2. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Queridos, existem profetas falsos, profetisas falsas, mas existem profetas verdadeiros e profetisas verdadeiras. Nós não poderemos descartar e desprezar todo sonho, toda visão que Deus estiver dando para os seus filhos na terra. Nós deveremos ouvir, deveremos avaliar, nós deveremos comparar com o que Deus diz na sua palavra, a Santa Bíblia. Nós poderemos discernir se a visão, se o sonho, se a profecia veio de Deus ou não. Aqui diz claramente que os filhos de Deus será derramado o Espírito Santo sobre eles. E aqui diz, os filhos e filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Você acredita nesta profecia? Assim será em nossos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Isto vai acontecer. E o verso 29, também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Nós estamos vivendo no tempo do derramamento do Espírito Santo em forma da chuva serôdia. É para os nossos dias esta profecia. Por isso eu insisto e persisto em falar, clame pelo batismo do Espírito Santo. Não viva na prática de pecados conhecidos, meu irmão. Abandone os pecados voluntários. Abandone os pecados planejados. Rompa com os pecados na sua vida. Busque a santidade de Jesus. E com a santidade de Jesus virá também o batismo do Espírito Santo. Porque isto vai acontecer em nossos dias. Verso 30. E mostrarei prodígios no céu. Quando? Agora, no tempo do fim. Aqueles sinais no sol, na lua, nas estrelas. Você pode pensar, bom, isto já aconteceu, mas é dupla aplicação. Também vai acontecer de novo. Queridos, se o derramamento do Espírito Santo, mencionado aqui em Joel capítulo 2, tem dupla aplicação, por que os sinais no sol, na lua, nas estrelas, também não teria dupla aplicação? Está no mesmo capítulo de Joel. O sinal na lua, no sol, nas estrelas, ocorreu, sim, lá em 1755, 1780 e 1833, anunciando a chegada do juízo dos mortos, que começou em 1844. Mas agora, meu querido irmão, minha querida irmã, regozije-se. Agora, Deus derramará o Espírito Santo de uma forma maravilhosa, chamada chuva serôdia. E novamente os sinais serão vistos nos céus. Diz aqui o verso 30, mostrarei prodígios no céu. Acredite nisso. A geração que assistir os prodígios de Deus no céu, sinais no sol, na lua, nas estrelas, esta mesma geração verá Jesus Cristo voltando em glória e majestade. Esta mesma geração será batizada pela chuva serôdia do Espírito Santo. Mostrarei prodígios no céu e na terra sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É a segunda vinda de Jesus, quando os ímpios serão fulminados pelo resplendor da glória de Jesus Cristo. Eles serão queimados no final dos 1000 anos. Mas os ímpios que estiverem vivos agora na segunda vinda de Jesus, eles serão fulminados pelo resplendor da vinda de Cristo. A glória que existe no rosto de Cristo, os santos de Deus, o remanescente fiel de Deus, ao contemplar Cristo vindo em glória e majestade, aquela glória de Jesus Cristo incide sobre eles, e eles são transformados de mortais para imortais. Mas esta mesma glória que incide sobre os ímpios, destrói os ímpios, fulmina os ímpios. E Deus então arrebata a sua igreja para o céu. Passaremos 1000 anos no céu. No final dos 1000 anos, desceremos com Jesus e a Nova Jerusalém para a terra. E os ímpios ressuscitam. E então, conforme diz Apocalipse 20, verso 9 e verso 10, eles cercarão a Nova Jerusalém, mas descerá fogo e enxofre do céu, e queimará os ímpios e Satanás, a besta e o falso profeta. Queridos, todos serão exterminados. E Jesus cria, conforme diz em Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra. Queridos, este é o dia da vingança do nosso Senhor Jesus Cristo.
O dia da vingança do nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes é esquecido pelos pregadores. Mas leia Apocalipse 19. Leia aqui em Apocalipse 19 e veja o dia da vingança do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu leio com você Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É Jesus Cristo, sobre um cavalo branco. Cavalo branco representa o povo de Deus. E o cavaleiro é Jesus Cristo. E diz o verso 12, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele pisou o lagar sozinho. A sua veste contrasta com a veste dos santos do Altíssimo. A veste dos santos do Altíssimo são vestes brancas. Brancas, diz aqui em Apocalipse 19. E o verso 8 diz aqui, e foi-lhe dado, falando dos salvos, dos santos do Altíssimo, verso 8 diz, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Estão percebendo que o povo de Deus, o remanescente fiel, estará vestido de linho fino, puro e resplandecente. Mas em contraste com a veste dos santos, está a veste salpicada de sangue de Jesus Cristo, do capítulo 19, lemos aqui o verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. É o preço que ele pagou. É a luta com o pecado, com Satanás. Mas ele saiu vencedor. Aleluia! E os que são de Jesus são também vencedores. E o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, o Logos, o Verbo eterno. E o verso 14, seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Estão percebendo, queridos, que quando Jesus Cristo voltar em glória e majestade, ele virá acompanhado por um exército de cavalos brancos? Assim que diz o verso 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Qual é este exército de Jesus Cristo que vem também montado em cavalos brancos? Você pode estar pensando nos anjos. Mas, queridos, os anjos não precisam montar em cavalos brancos. Eles têm asas. Eles descem do céu com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, diz a Bíblia, lá em Mateus capítulo 24, verso 30, diz que todos os anjos virão com Jesus Cristo. Todos os anjos. Mas aqui está falando de uma multidão que vem montada em cavalos brancos, assim como Jesus em cavalo branco também. São seres humanos redimidos e salvos que já estão no céu. Quem são eles, pastor Samuel? É aquela multidão que ressuscitou com Jesus. Lembra-se você que quando Jesus ressuscitou lá em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, diz que muitos corpos de santos ressuscitaram com Jesus. Muitos corpos de santos ressuscitaram glorificados, subiram para o céu como primícias dos mortos. Já estão no céu. Já está no céu uma multidão de santos glorificados. Eles descerão com Jesus Cristo na sua segunda vinda. Eles descerão acompanhando Jesus Cristo com um exército de cavalos brancos. Aleluia! Os anjos todos virão com Jesus, mas os santos do Altíssimo virão montados em cavalos brancos. Por isso diz aqui o verso 14, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Se você duvida que sejam os santos do Altíssimo que já estão no céu, aqui confirma, porque estes que estão amontados em cavalos brancos, eles estão vestidos de linho fino, branco e puro. Ora, queridos, os anjos não precisam, eles nunca pecaram. Eles não estão vestidos de linho fino, puro e resplandecente. Aqui no capítulo 19 de Apocalipse, o verso 8 menciona que eles são os salvos. Portanto, estes que vêm montados em cavalos brancos acompanhando Jesus, eles são os santos de Deus, as primícias dos mortos que já estão no céu. Eles descem na segunda vinda com Jesus Cristo. E o verso 15, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse é o dia da vingança. Esse é o dia da vingança.
e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Esta é a vingança, é o dia da vingança de Deus. Mas, queridos, no dia da vingança de Deus, nós, o remanescente fiel de Deus, nós seremos transformados de mortais para imortais pelo resplendor da face de Cristo. E os ímpios serão consumidos pelo resplendor da face de Cristo. E seremos arrebatados. E viveremos com Jesus 1000 anos no céu. E depois vamos descer com ele na Nova Jerusalém. Exatamente como está descrito em Apocalipse 21, verso 1 em diante. A Nova Jerusalém descendo do céu. O tabernáculo de Deus com o seu povo. E nós habitaremos para sempre com Jesus na nova terra. Porque não haverá mais pecado. O dia da vingança de Jesus se completa no final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos se completa o dia da vingança. Quando Satanás se torna cinzas. Os anjos, os demônios se tornam cinzas. Os ímpios se tornam cinzas. Exatamente como está em Malaquias, capítulo 4. Abra sua Bíblia, em Malaquias, capítulo 4. Exatamente como está aqui. Nós lemos a partir do verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Satanás e os ímpios, todos serão queimados. Mas para vós que temeis o meu nome, veja aí a promessa feita para os santos do Altíssimo. Nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios. Este complemento do dia da vingança de Deus começa na segunda vinda de Jesus, mas se completa no final dos 1000 anos. Pisareis os ímpios, porque se farão como cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para você, nasce o sol da justiça. Para você, é Jesus Cristo habitando conosco. O tabernáculo de Deus conosco é a Nova Jerusalém, e nós vamos adorá-lo de sábado em sábado, de lua nova em lua nova, por toda a eternidade. Meu querido irmão, alegre-se com esta bendita promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Regozije-se nela. Busque cada dia o batismo do Espírito Santo. Viva uma vida diária de confissão, de arrependimento, buscando a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu deixo com você esta bênção de Jesus e a paz de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.